Vamos lá, de volta à política aqui no Morning Show. Política pouco é bobagem, né? O vereador Carlos Bolsonaro criticou ontem a comunicação do Palácio do Planalto, Vini. Quer dizer que ele tá se matando, literalmente. Pois é, Edgar. Ele foi criticar aí a comunicação do Palácio do Planalto e aí cometeu um erro de comunicação. Aposto que ele botou a culpa no Paulo Freire. No Paulo Freire. Mas ele falou sobre Paulo Freire também durante o dia de ontem. Mas vamos se atentar então a este tweet do Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro vira e mexe, fala da importância que o Carlos teve aí durante a campanha dele, principalmente nessa comunicação, nas mídias digitais. Aí sempre se especulou a questão de um possível ministério para o Carlos Bolsonaro. Há quem acredite que ele deveria ter mesmo, né? Porque ele fala tanto, né, sobre o presidente, a questão dele às vezes tuitar ou se comunicar pela conta do presidente. Só que aí ontem, Edgar, ele tuitou o seguinte: vejo uma comunicação falha há meses na equipe do presidente. Tenho literalmente me matado para tentar melhorar, mas como muitos, sou apenas mais um e não pleiteio e nem quero máquina na mão. É notório que perdemos as oportunidades ímpares de reagir e mostrar seu bom trabalho. Sobre esse primeiro tweet, Edgar, que ele fez, a galera não perdoou muito e até entrou num clima ali de gozação um pouco, porque falaram assim: Carlos, se você tivesse literalmente se matando de trabalhar, você estaria morto. Né? Então ele acabou utilizando errado aí a forma da palavra literalmente, apesar que geralmente a gente usa errado essa palavra, né, Edgar? Em 99% dos casos a gente fala literalmente e não quer dizer que é. E depois ele ainda falou: perder é fácil, recuperar é quase impossível. Não espero bom senso de quem não tem. Apenas mais uma vez, a verdade, o Brasil vai crescer. E teve um outro tweet que ele fez até um pouco mais cedo, Edgar, dizendo que o presidente diz que se eu quisesse um ministério, né, no caso Carlos, assim o teria. Algo que não acontece. Tenho interesses apenas que o Brasil dê certo. Então surge parte da imprensa alegando que tenho interesses na Secom. Segunda-feira e a manipulação boçal começa a 1000 por hora. É cada uma. Então Carlos negando aí qualquer possibilidade dele assumir um cargo na comunicação aí do presidente Bolsonaro, Edgar. Tá mal a comunicação? Tá ruim, Caio? Eu sempre me coloquei como um cara insatisfeito, né, com a comunicação do Palácio, né? A única exceção a isso foram as iniciativas relacionadas à reforma da Previdência, né? Você 2 convocações de rede nacional de rádio e televisão, sabatina de 4 horas com a imprensa, que na verdade se transformou praticamente num workshop de treinamento para os agentes da imprensa para conseguirem esclarecer os diversos pontos aí para a população. Só que de qualquer forma, o governo acaba pecando na sua própria articulação política dentro da base governista para comunicar essas medidas, né? E aí falando da parte da comunicação não institucional, o Carlos Bolsonaro, assim, na minha leitura, ele se comporta meio como um alter ego do pai em termos dessa comunicação com a base, né, com o bolsonarismo raiz. Então os verdadeiros entusiastas do presidente da República. Da mesma forma também que o Eduardo Bolsonaro se comporta dessa forma em relação à política externa. Então ele acaba agindo meio como um balão de ensaio para determinados posicionamentos ideológicos que mantém o bolsonarismo, a chama do bolsonarismo acesa nessa base mais engajada. Para mim, o grande problema, de fato, é a articulação do governo com a base, porque tem um potencial de rede social gigantesco, né? Você tem aqueles congressistas youtubers, né? Você tem congressistas de rede social que poderiam estar divulgando as iniciativas e se organizando para fazer pressão, para avançar as agendas que de fato interessam, né? A gente ouve eles falando muito pouco sobre previdência, sobre pacote anticrime, sobre reforma tributária e esse tipo de coisa. Só dá pra crer que é o Carlos mesmo que mexe, né? Porque ontem teve um embate entre ele e o crítico de cinema Pablo Vilaça, né, Vini? Não sei se você chegou a ver. Cheguei. Respondendo, mais amor aí e tal, né? Uma crítica, quer dizer, a gente crê que é o Carlos mesmo, que um presidente perder esse tempo, ficar dedicando esse tempo a uma resposta ali no Twitter, acaba só tumultuando mesmo.